Fala pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega para falar desse empate da equipe do Ceará fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Um empate com aquele lado positivo de o Ceará pontuar na Série B, mas em termos de desempenho é realmente um jogo, mais uma vez, um jogo bastante questionável. A postura do Ceará realmente é bem ruim diante da equipe do Sampaio Corrêa, que merecia talvez uma sorte melhor durante o jogo. Criou oportunidades no primeiro tempo, obrigou o Bruno a trabalhar, o goleiro que substituiu o Richard. No segundo tempo teve um pênalti a seu favor e acabou desperdiçando. O Bruno defendeu, para mim, o melhor jogador da partida, disparado, um jogador que fez a diferença para o resultado. O Sampaio abre o placar ali com 14 minutos, poderia ter ampliado com o Neto Paraíba, poderia ter feito 3-1 com o Marcinho, e o Ceará chegou uma vez, que foi exatamente o gol de empate aos 40 minutos do primeiro tempo com o Eric. Um time lento na hora de criar jogadas, a construção de jogadas realmente com muita dificuldade, mais uma vez muitos lançamentos, muita ligação direta e pouca efetividade na hora de dominar e criar jogadas. E um time muito lento também na hora de marcar a saída de bola do Sampaio Corrêa, que tinha muito espaço, que conseguia avançar as linhas de marcação do Ceará com muita facilidade. E o Pimentinha, no primeiro tempo principalmente, teve muitas oportunidades no 1-1 contra o David Ricardo e quase consegue, aí, como eu já falei, criar oportunidades de gol e converter, na verdade. O Sampaio criou, acabou desperdiçando algumas oportunidades. O Ceará chegou uma vez no primeiro tempo, no segundo vem uma mudança, o Janderson no lugar do Jean Carlos, para dar um pouco mais de proteção ao David Ricardo e também atacar ali pelo lado esquerdo. A mudança mesmo prática foi muito pouca, né? Aconteceu, o Ceará continuou muito travado, o Sampaio criando as melhores oportunidades. O Ceará usava depois ali dos 15, 20 minutos do segundo tempo já mais a ligação nos contra-ataques, com a entrada do Guilherme Castilho no lugar do Chay e do Arthur Rezende também ali pelo meio, no lugar do William Maranhão. Foi um time que continuou errando muito passe, um sistema defensivo muito rebatedor, né? Todas as bolas eram tirando ali de qualquer jeito mesmo. Até acho que às vezes é mais simples do que tentar inventar, como foi no primeiro tempo, alguns erros que ocasionaram situação perigosa para a equipe do Sampaio Corrêa. Mas diante de tudo isso, o Ceará ainda teve a oportunidade de sair vencedor. Alguns contra-ataques que encaixaram, o Janderson precipitado em finalização, jogada pelo lado esquerdo do próprio Janderson que o Nicolas acabou isolando, e no último lance do jogo, quase um gol olímpico do Eric, que a jogada continuou, um outro escanteio que gerou um cruzamento que o Panho Sá escorou e o David Ricardo na pequena área acabou cabeceando para fora. Eu até disse durante a transmissão, acho que a vitória seria injusta para o Ceará, seria ótima, mas seria injusta por tudo aquilo que o Ceará criou durante a partida toda. Então realmente fica toda essa preocupação, os 15 dias de trabalho, acho que a palavra evolução ela não pode ser dita pelo Barroca ou por quem quer que seja no Ceará. Não houve evolução, pelo contrário, às vezes há uma involução de alguns jogadores, de alguns atletas especificamente, e de forma geral, como grupo, é um time ainda muito previsível, que comete muitos erros naquilo que o Barroca se propõe mais a fazer, que é a troca de passes, que é um time criador, propositivo. O Ceará não foi isso contra a equipe do Sampaio Corrêa e vai ficando distante do seu grande objetivo, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse comentário deixa aí também tua opinião.